Um ataque a Pequim poderia matar 788 mil pessoas instantaneamente, ferir 2,2 milhões e deixar milhares de outras morrendo por exposição à radiação. Os Estados Unidos estão acelerando a produção de sua arma nuclear mais letal em décadas, a B-61-13, em meio a crescentes temores de conflito global. Desenvolvida em resposta às crescentes tensões com a China, a Rússia e o Oriente Médio, a bomba gravitacional é 24 vezes mais potente que a Little Boy lançada sobre Hiroshima. Enquanto seus defensores afirmam que ela aumenta a dissuasão, os críticos alertam que ela corre o risco de agravar a temeridade nuclear. A medida ocorre em um momento em que a guerra tarifária de Donald Trump remodela a geopolítica, tensionando alianças e revivendo temores da era da Guerra Fria. Com a Terceira Guerra Mundial se aproximando, por que os Estados Unidos estão construindo uma bomba N de gravidade 24 vezes mais forte que a Little Boy de Hiroshima? Enquanto Donald Trump trava uma nova guerra econômica por meio de tarifas globais abrangentes, outro tipo de bomba está sendo silenciosamente construída no Novo México. Não metaforicamente, literalmente. Cientistas nucleares americanos apressaram a produção da bomba gravitacional B-61-13, uma arma tão poderosa que ofusca a devastação vista em Hiroshima. O motivo, de acordo com os laboratórios nacionais Sandia, trata-se de uma resposta urgente e crítica às crescentes tensões globais. A bomba deveria ter sido produzida originalmente em 2026, mas o receio de uma escalada de conflitos, especialmente com a Rússia, China e Irã, antecipou esse prazo em 7 meses. Abre aspas, respondendo a um desafio crítico e uma necessidade urgente, o programa B-61-13 utilizou um planejamento de programa inovador que resultou em uma entrega projetada 7 meses antes do esperado, afirmou um comunicado da Sandia, destacando uma redução de 25% no tempo de produção. Não se trata apenas de uma bomba mais rápida, é mais letal. Uma única B-61-13 carrega um rendimento de até 360 quilotons, o equivalente a 361 mil toneladas de TNT. Em comparação, a Little Boy, lançada sobre Hiroshima em 1945, tinha um rendimento de apenas 15 quilotons. A nova bomba não é guiada, uma bomba gravitacional clássica lançada do céu, mas foi construída com a precisão moderna em mente. O Departamento de Defesa afirma que dará ao presidente dos Estados Unidos opções adicionais contra certos alvos militares mais difíceis e de grande alcance. Em outras palavras, o objetivo é penetrar bunkers, destruir centros de comando reforçados e dissuadir adversários com uma eficácia assustadora. Autoridades insistem que não aumentará o estoque total, em vez disso, substituirá gradualmente modelos mais antigos como o B-61-12, atualmente estacionados em bases da OTAN em toda a Europa. Essas bases, na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia, abrigam cerca de 100 bombas nucleares táticas americanas. Por outro lado, acredita-se que a Rússia tenha mais de 2.000 delas. A corrida nuclear não está acontecendo no vácuo. As tarifas globais agressivas de Trump desgastaram os laços comerciais e aumentaram a tensão na dinâmica geopolítica já volátil. Ele ameaçou o Irã com bombardeios, lançou planos para tomar Gaza e até alertou sobre a Terceira Guerra Mundial se a guerra na Ucrânia não parar. Em segundo plano, os Estados Unidos estão se preparando para algo que nunca enfrentaram antes, um mundo nuclear tripolar com China e Rússia como parceiras atômicas.
Jill Roby, administradora da Administração Nacional de Segurança Nuclear dos Estados Unidos, foi direta, abre aspas, uma ordem nuclear tripolar ou multipolar é mais complexa do que uma bipolar e novas teorias de dissuasão relevantes são menos desenvolvidas e não foram praticadas, avançou a administradora. Falando no Instituto Hudson, ela acrescentou: as novas bombas de gravidade B61/12 estão totalmente posicionadas para frente e aumentamos a visibilidade da OTAN sobre nossas capacidades nucleares por meio de visitas à nossa empresa e outros compromissos regulares. Hans Christensen, diretor do Projeto de Informação Nuclear da Federação de Cientistas Americanos, reagiu aos comentários de Roby, dizendo: isso quase soa como uma confirmação oficial de que a implantação do B61/13 na Europa começou. A Rússia, por sua vez, sem surpresa, alertou que tais implantações reduzem o limite nuclear. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia reintroduziu armas nucleares em sua doutrina e retórica militar. Estacionou armas nucleares táticas na Bielorrússia, retirou-se do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e até mesmo sugeriu plataformas nucleares espaciais. O combate em zonas nucleares levantou preocupações sobre as potenciais consequências catastróficas e introduziu novas considerações na guerra do século XXI, alertou Roby. Ela citou a tomada de Chernobyl pela Rússia e a ocupação da usina de Zaporizhia como sinais de alerta de que instalações nucleares não estão mais fora de questão. Enquanto isso, os Estados Unidos buscam reconstruir sua própria indústria atômica. Décadas após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos estão reiniciando o enriquecimento de urânio, recuperando instalações decadentes da era Manhattan e produzindo os altos explosivos necessários para manter seu artesanal. Ao lado da Rússia, a China é agora outra variável-chave no cálculo nuclear dos Estados Unidos. Antes uma potência nuclear de peso leve, com uma política declarada de não ser o primeiro a usar armas nucleares, Pequim está reconstruindo novos silos de mísseis, desenvolvendo sistemas de alerta precoce e modernizando suas plataformas de lançamento. Roby observou: parece que eles estão migrando de uma política de não ser o primeiro a usar armas nucleares para uma estratégia de lançamento sob alerta. A mudança ocorre em meio a tensões crescentes sobre Taiwan, sanções tecnológicas e rivalidade econômica, tudo agravado pela rígida postura tarifária de Trump. Como resultado, demos nova ênfase ao uso de regulamentações de controle de exportação para tecnologias críticas de dupla utilização, acrescentou Roby. Especialistas citados no Daily Mail estimam que um ataque a uma cidade como Pequim poderia matar 788 mil pessoas instantaneamente, ferir 2,2 milhões e deixar milhares de outras morrendo por exposição à radiação. Sobreviventes em um raio de 3 quilômetros sofreriam doenças causadas pela radiação e até 15% poderiam morrer de câncer anos depois. É esse o tipo de horror que os defensores do controle de armas temem, não apenas por causa de uma bomba, mas por causa do clima político que justifica sua construção. No momento, os Estados Unidos detêm cerca de 5.044 ogivas nucleares. A Rússia tem cerca de 5.580. Juntos, eles detêm 90% do arsenal mundial. Mas a velha lógica de dissuasão está se desgastando sob a pressão de novas guerras, novos líderes e novas tecnologias. A B61/13 pode fortalecer a postura estratégica dos Estados Unidos, mas também é um símbolo vívido da rapidez com que o mundo está recuando para a temeridade nuclear.
E com a guerra tarifária de Trump aprofundando as divisões no planeta, esta nova bomba pode não ser apenas um impedimento, mas também um alerta. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!